Fala pessoal, tá tudo massa? Tudo beleza com vocês? Um inscrito aqui do canal me pediu para que eu fizesse questões a respeito de grandezas diretamente, inversamente e não proporcionais. Tá? Eu vou fazer 10 questões a respeito dessas grandezas. Se você quiser que eu tire suas dúvidas, eu vou deixar os meus contatos aqui na descrição, tá certo? Então vamos lá, pega um papel, lápis, caneta, o que for aí para acompanhar essa aula, tá? Faça as questões junto comigo, não fique apenas observando. Faça as questões junto comigo, que é muito importante para o seu aprendizado, tá certo? Então, vamos lá. Questão 1. Trabalhando 10 horas por dia, um pedreiro constrói uma casa em 120 dias. Então, vamos lá. 10 horas por dia, trabalhando 10 horas, ele constrói uma casa em 120 dias. Trabalhando nas mesmas condições, em quantos dias ele construirá a mesma casa se trabalhar 8 horas por dia? Né? Então, diminuiu aqui a carga horária dele. O que é que vai acontecer nesse caso? Se eu diminuo a carga horária desse pedreiro, a quantidade de dias que ele vai demorar para construir essa casa vai ser maior. Então, se eu estou diminuindo aqui a quantidade de horas e a quantidade de dias aqui vai aumentar, então são grandezas inversamente proporcionais. O que é que eu faço aqui? Eu olho para onde está a minha incógnita, tá? Então, eu tenho aqui 120 e x. Eu vou inverter isso aqui. Vai ficar x sobre 120. Tá? Por que que eu estou invertendo? Porque se trata de grandezas inversamente proporcionais. Eu poderia inverter aqui o 10 com 8, mas eu preferi inverter o x com 120. Então, em vez de colocar 120 sobre x, eu vou colocar x sobre 120, 10 sobre 8. Aqui eu não vou inverter, eu vou deixar normal. Tá? Então, como é que eu faço aqui? 8 vezes x, 8x. 10 sobre 10 vezes 120, 1.200. 8 vezes x. O 8 está multiplicando x, ele passa dividindo. Vai ficar 1.200 sobre 8, que aqui vai dar 150. Então, confirmando aqui o que nós estávamos falando, tá? A respeito de diminuir a quantidade de horas, aumentar a quantidade de dias. Então, se ele está trabalhando agora só 8 horas por dia, ele vai gastar aqui 150 dias para construir essa mesma casa, tá? Então, essa foi a nossa primeira resolução aqui a respeito de grandezas inversamente proporcionais. Vamos aqui para a nossa questão 2. Leia a história em quadrinhos abaixo e depois assinale a alternativa que corresponde ao valor de x nessa história. Né? Então, vamos começar aqui o diálogo. Uau! Seu carro andou 60 quilômetros e só gastou 4 litros de combustível. Ele é bem econômico. Vou até a casa do Beto. São 150 quilômetros. Vá no meu carro. Dá para você bancar o combustível? Só vou gastar X litros. Né? Nós temos que descobrir que X litros é esse. E o amigo dele desmaiou ali, porque, como vocês sabem, o preço do combustível está lá em cima. Então, ele desmaiou aí, até mesmo antes de saber aqui a resposta. Vamos dar essa resposta para ele. Quantos litros ele vai gastar nesse carro com 150, no caso, um percurso de 150 quilômetros? Então, para percorrer 60 quilômetros, ele gastou 4 litros. Então, para percorrer 150 quilômetros, ele vai gastar quanto? Nesse caso aqui, são grandezas diretamente proporcionais, porque aqui aumentou o meu percurso, vai aumentar a quantidade de litros também, tá? Então, aqui eu faço uma regra de 3 simples, tá? Normal, aqui eu não vou inverter nada. Vai ficar 60 vezes x igual a 150 vezes 4. 150 vezes 4 é 600. Aqui eu repito 60x. O 60 está multiplicando o x, passa dividindo. Tá? Aqui eu posso simplificar um zero aqui com um zero no denominador. 60 dividido por 6 vai dar 10. Tá? Então, para percorrer 150 quilômetros no carro do amigo dele, ele vai precisar gastar aqui 10 litros. Tá? Então, por isso que o amigo dele desmaiou aqui, porque 1 litro está caro, imagine 10 litros. Então, finalizamos aqui a nossa questão 2. Questão 3 agora. Uma questão bem tranquila, só para vocês entenderem a lógica aqui. 2 cadernos custam R$ 7.
então 5 dos mesmos cadernos custarão. Letra A, menos de R$ 7, mais de R$ 7 ou nenhuma das opções. Veja só, os cadernos são idênticos. Se 2 cadernos custam R$ 7, é óbvio que, se eu comprar 5 cadernos, eu vou gastar mais de R$ 7, tá? É o tipo de questão que não precisa nem fazer cálculo. Passa direto aqui, bem tranquilo. Questão 4. Um carro gastou 60 litros de combustível para percorrer 600 quilômetros. Nas mesmas condições, com 30 litros, esse carro percorrerá menos de 300, mais de 300 ou nenhuma das opções. Aqui eu também poderia resolver sem fazer cálculo, mas vamos fazer aqui. Para 60 litros, ele está dizendo aqui que percorre 600 quilômetros, né? Com 60 litros ele vai percorrer 600 quilômetros. Nas mesmas condições, com 30 litros, o carro percorrerá. Tá? Então, se eu tenho menos combustível aqui, a quilometragem que eu vou percorrer também é menor. Então, vou fazer a regra de 3 simples, não precisa inverter nada. Vou fazer 60 vezes x igual a 600 vezes 30. 600 vezes 30 é 18.000. E aqui eu repito 60x. 60 está multiplicando x, passa dividindo. 18.000 sobre 60. Eu posso simplificar um zero de cima com um zero de baixo. 1.800 dividido por 6 vai dar 300. 300 quilômetros. Então, é uma questão bem tranquila que daria até para fazer de cabeça, né? Mas, se eu tenho 60 litros e percorro 600, com a metade aqui, que é 30 litros, eu vou percorrer metade também aqui, que é 300. Mas vamos olhar as alternativas. Ele diz aqui, letra A, né? Nessas mesmas condições, com 30 litros, esse carro percorrerá menos de 300, mais de 300, nenhuma das opções. Né? Nós vamos marcar nenhuma das opções, porque aqui a nossa resposta é 300 quilômetros exatos. Não é nem menos de 300, nem mais de 300, tá? Então, é por isso que a gente marca aqui nenhuma das opções. Era para ter aqui a opção 300 quilômetros exatos, tá? Como não tem, então fica aqui, letra C, nenhuma das opções. Questão 5. Para encher um tanque, são necessárias 30 vasilhas de 6 litros cada. Né? Então, qual é a capacidade aqui desse tanque? Capacidade total. Eu tenho 30 vasilhas, cada vasilha é 6 litros. 30 vezes 6, 180 litros. Tá? Então, a capacidade desse tanque aqui é de 180 litros. Se forem usadas vasilhas de 3 litros, então, para encher o tanque, será preciso. A capacidade do tanque é 180. Eu vou dividir aqui por 3, porque cada vasilha agora, né, eu troquei de vasilha, cada vasilha agora são 3 litros. Então, se cada vasilha são 3 litros, eu vou precisar de 60 vasilhas. Então, eu vou precisar de mais de 30 vasilhas. Né? Menos de 30 vasilhas não faz sentido, nenhuma das opções também. Resposta aqui, letra B, eu vou precisar de mais de 30 vasilhas para encher o tanque. Questão 6. Um automóvel está a uma velocidade de 50 km por hora e gasta 2 horas para chegar a seu destino. Se sua velocidade aumentar para 75 km por hora, ele chegará ao seu destino em menos de 2 horas, mais de 2 horas, nenhuma das opções. Pessoal, aqui não precisa nem fazer cálculo também. Menos de 2 horas, tá? Se ele estava percorrendo aqui esse percurso a 50 km por hora e gastou 2 horas, aumentando essa velocidade, a tendência é reduzir aqui o tempo gasto na viagem. Então, menos de 2 horas, tá? Questão 7. Em 20 minutos, uma pessoa gastou R$ 20 no supermercado. Se ela ficar nesse supermercado por 40 minutos, então irá gastar menos de 20, mais de 20 ou nenhuma das opções. Pessoal, aqui a resposta correta é nenhuma das opções. Por quê? Ela chegou uma pessoa, eu posso chegar no supermercado e em 20 minutos pegar ali alguma coisa que vai totalizar R$ 20. Mas isso não quer dizer que em 40 minutos eu vou gastar na mesma frequência dos primeiros 20 minutos, né? Eu gastei os primeiros 20 minutos, eu gastei R$ 20, mas isso não quer dizer
que nos próximos 20 minutos eu vou seguir essa tendência de compra. Eu posso parar para comer alguma coisa na lanchonete do supermercado, tá? Eu posso parar para analisar algum preço. Então, aqui não faz sentido. Isso aqui são grandezas, na verdade, não proporcionais, né? Aqui não se trata nem de diretamente, nem de inversamente proporcional. São grandezas não proporcionais, porque não faz sentido eu dizer aqui que vai gastar menos ou mais de R$ 20, tá? Não segue uma tendência, né, de eu ter 30 minutos no supermercado e gastar R$ 100. Então, em uma hora, eu vou gastar 200. Não segue essa tendência, né? Não faz sentido. Então, a resposta aqui é nenhuma das opções. Questão 8. Um time marcou 2 gols nos primeiros 15 minutos de jogo, né? No final dos primeiros 45 minutos, ele terá marcado menos de 2 gols, mais de 2 gols ou nenhuma das opções. Novamente, nenhuma das opções, né? O time de futebol ele pode ter começado o jogo com tudo, né? Aproveitando ali a fragilidade do adversário. Ele fez 2 gols e a partir do momento que ele fez 2 gols, ele dá uma cadenciada na partida, né? Não quer dizer que ele vai fazer 2 gols a cada 15 minutos, como se fosse ali um reloginho, né, marcando, né? 15 minutos, 2 gols. Não faz sentido. O jogo ele vai ter peculiaridades, ele vai ter determinadas características ali que a gente não pode prever quantos gols um time vai fazer a cada tanto tempo, né? Então, aqui nesse caso, novamente, nenhuma das opções, porque, novamente, não se trata de grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. É algo não proporcional, né? Não tem lógica aqui eu dizer que o meu Bahia, por exemplo, que eu torço para o Bahia, não tem lógica dizer que o Bahia vai fazer um gol, sei lá, a cada 45 minutos, a cada 30 minutos, tá? Então, nesse caso aqui, nossa resposta é nenhuma das opções. Questão 9. Classifica situações abaixo de acordo com a natureza de suas grandezas. Nós temos as opções aqui diretamente proporcionais, inversamente proporcionais e não proporcionais. A idade de uma pessoa e o número do seu calçado. Vem cá, uma pessoa que tem 40 anos e calça, sei lá, 42, quando ele tiver 80 anos, esse número vai reduzir, né? Não tem uma lógica em relação a isso. Então, aqui eu vou marcar o 3. Né? A idade de uma pessoa e o número do seu calçado são não proporcionais. A velocidade média de um carro e o tempo gasto para chegar ao seu destino. Se eu aumento a velocidade, o tempo gasto para chegar no destino vai ser menor, né? Então, são inversamente proporcionais. Então, vou marcar o 2 aqui, inversamente proporcionais. A quantidade de roupas lavadas e o gasto de sabão, tá? Então, se em vez de lavar 5 camisas, eu vou lavar agora 10, a quantidade de sabão vai aumentar também, tá? Então, esse caso aqui, diretamente proporcionais, então a nossa sequência ficou 3, 2, 1. Vamos agora para a nossa última questão. Daniela quer colocar R$ 150 de gasolina em seu carro. O posto que ela costuma abastecer acabou de aumentar o preço do litro da gasolina de R$ 5,50 para R$ 6. Quantos litros ela colocaria se o preço ainda estivesse R$ 5,50? E quantos litros ela irá colocar com o novo preço por litro de R$ 6? Vamos lá. Ela tem aqui R$ 150 para as duas situações, né? Em uma dessas situações, o preço por litro está R$ 5,50 e em uma situação aqui vai estar R$ 6, né? Estava R$ 5,50, passou para R$ 6. Agora, se ainda estivesse R$ 5,50, o que eu faria aqui? Vou pegar esse valor que ela quer gastar, né, para colocar gasolina no carro, 150 dividido por 5,50, 27,3 aqui aproximadamente. 27 litros, 27,3. 27 litros, mais uma fração aqui. E se fosse R$ 6, né? 150 dividido por 6, 25. Então, eu pego o valor que eu quero gastar e divido pelo preço aqui, que é o preço por litro, e vou achar a quantidade de litros que ela vai colocar. Nesse caso aqui, de 5,50. 150 dividido por 5,50, 27,3 litros. O preço aumentou.
Então, agora, R$ 150 dividido por 6, que é o preço por litro, dividido por R$ 6, vai dar 25 litros. Por que eu coloquei essa questão aqui? Para fazermos essa comparação. Porque à medida que o preço por litro aumenta, a quantidade de litros que eu vou abastecer o carro vai diminuir, né? Então, eu coloquei isso aqui para mostrar que o preço por litro e a quantidade de litros que de fato você vai colocar no carro aqui são inversamente proporcionais, tá? Então, é uma questão que eu coloquei aqui por conta desses aumentos que estão ocorrendo em preço de gasolina e tudo, para a gente fazer essa questão contextualizada. Então, se eu tenho um determinado valor e o preço do litro subiu, isso significa que a quantidade de litros que eu ia colocar anteriormente, antes do preço subir, a quantidade de litros vai diminuir, porque esse preço por litro aumentou, tá? Então, são grandezas aí inversamente proporcionais. Então, nós fizemos essas 10 questões hoje a respeito de grandezas diretamente inversamente proporcionais e também falando um pouco sobre as grandezas não proporcionais, tá? Espero que vocês tenham gostado. Envie suas dúvidas aí. Eu vou deixar os meus contatos para você enviar suas dúvidas, sugestões, tá? Um grande abraço e até as próximas dicas.